Monitoramento e avaliação na Política Nacional de Inovação, uma análise detalhada do Decreto nº 10.534, de 2020. O Decreto nº 10.534, de 2020, estabelece diretrizes fundamentais para o monitoramento e avaliação de longo prazo da Política Nacional de Inovação no Brasil. A implementação dessas diretrizes visa promover a transparência e a eficácia das ações executadas, bem como garantir que os resultados, impactos e desdobramentos sejam devidamente acompanhados e avaliados. O artigo 14 do decreto ressalta a importância do monitoramento contínuo, destacando que os resultados devem ser publicados anualmente. Esta prática é essencial para garantir que todas as partes interessadas, incluindo a sociedade civil, tenham acesso às informações sobre o andamento das políticas de inovação. A transparência é um princípio fundamental que fortalece a confiança do público nas políticas governamentais e facilita o controle social. Adicionalmente, a avaliação de longo prazo é prevista para ser realizada a cada 2 anos. Este intervalo permite uma análise mais detalhada e abrangente dos resultados das políticas de inovação, considerando os impactos e desdobramentos que podem não ser visíveis em avaliações anuais. No entanto, o decreto também prevê a possibilidade de fornecimento de dados antes do prazo de 2 anos, conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Isso assegura que informações relevantes e urgentes possam ser disponibilizadas de maneira oportuna. Os programas e ações da Política Nacional de Inovação devem incorporar estratégias claras de monitoramento e avaliação. Essas estratégias devem estar alinhadas com as diretrizes de governança pública e observar os procedimentos detalhados no artigo 4º do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Uso dos guias práticos de análise ex-ante e ex-post, aprovados pelo Comitê Interministerial de Governança, orienta a realização de análises robustas e sistemáticas tanto antes da implementação das políticas quanto após sua execução. O artigo 15 do decreto enfatiza a colaboração voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com a Política Nacional de Inovação. Esta adesão voluntária é fundamental para respeitar a autonomia dos entes federativos, ao mesmo tempo em que promove uma abordagem colaborativa e integrada para a inovação no país. A descentralização e a participação ativa dos diferentes níveis de governo podem enriquecer a formulação e implementação de políticas mais adaptadas às realidades locais. A União, conforme disposto no artigo 16, pode prestar assistência técnica e financeira para a implementação da Política Nacional de Inovação. Esta assistência é crucial para capacitar e apoiar os entes federativos na execução das políticas, garantindo que tenham os recursos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos. A assistência financeira deve ser compatível com as dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e observar os limites estipulados na legislação orçamentária e financeira. O parágrafo único do artigo 16 destaca que a assistência financeira deve ser compatível com as dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e observar os limites estipulados na legislação orçamentária e financeira. Este cuidado é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira das ações e evitar desequilíbrios orçamentários que possam comprometer a eficácia das políticas de inovação. Em caso de omissões no decreto relacionadas à Política Nacional de Inovação, o artigo 17 determina que a Câmara de Inovação será responsável por dirimir essas questões. Este mecanismo garante que haja uma instância clara e competente para resolver dúvidas e lacunas, promovendo a continuidade e a coerência na implementação das políticas de inovação. O monitoramento contínuo e a avaliação periódica de longo prazo não são apenas mecanismos de controle, mas também instrumentos essenciais para o aprendizado organizacional e a melhoria contínua das políticas públicas. Eles permitem identificar boas práticas, corrigir desvios e ajustar estratégias conforme necessário. Em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas e socioeconômicas, a capacidade de adaptação é crucial para a eficácia das políticas de inovação. Por exemplo, a implementação de uma nova tecnologia educacional pode ser monitorada quanto à sua adoção pelas escolas, satisfação dos usuários, professores e alunos, e impacto nos resultados de aprendizagem. A avaliação bienal pode então analisar o impacto a longo prazo na qualidade da educação, eficiência do sistema educacional e equidade no acesso às novas tecnologias.
A transparência, assegurada pela publicação anual dos resultados do monitoramento e pela divulgação bienal das avaliações, também desempenha um papel vital na construção de um ambiente de confiança e participação. Quando os cidadãos e as partes interessadas têm acesso a informações claras e precisas sobre as políticas de inovação, eles podem contribuir de maneira mais informada e ativa para o debate público e para a formulação de políticas. A colaboração dos entes federativos e a assistência técnica e financeira da União são componentes essenciais para a implementação eficaz da Política Nacional de Inovação. Essa abordagem colaborativa reconhece a diversidade e a complexidade do Brasil, permitindo que as políticas sejam adaptadas às necessidades e contextos específicos de diferentes regiões e comunidades. Finalmente, a existência de uma instância como a Câmara de Inovação para dirimir casos omissos garante que o processo de implementação das políticas de inovação seja contínuo e adaptável, com uma estrutura de governança capaz de responder rapidamente a novos desafios e oportunidades. Em suma, o Decreto nº 10.534, de 2020, estabelece um quadro robusto e detalhado para o monitoramento e a avaliação da Política Nacional de Inovação no Brasil. Através de mecanismos de transparência, avaliação contínua, colaboração intergovernamental e suporte técnico e financeiro, ele assegura que as políticas de inovação sejam eficazes, adaptáveis e alinhadas com os princípios de governança pública. Esta estrutura não apenas promove a inovação, mas também fortalece a confiança pública e a participação democrática na formulação e implementação de políticas públicas. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!